Ryan Giggs é conhecido mundialmente pela sua carreira multicampeã no Manchester United. O que muitos não sabem é que esse jogador também ficou conhecido por uma polêmica envolvendo ele e seu irmão mais novo. E tenho certeza que você vai ficar chocado com o que ele foi capaz de fazer a seu irmão. O lendário Ryan Giggs. 13 campeonatos nacionais, 2 Ligas dos Campeões, mais de 8 Copas Nacionais. De quem você diria que é esse currículo? Cristiano Ronaldo? Messi? Ronaldinho Gaúcho? Negativo. Estamos falando do monstro Ryan Giggs. Você pode até não se lembrar dele, mas o meio-campista é uma lenda do Manchester United e da seleção do país de Gales. De 1987 até 2014, ou seja, por 27 anos, Giggs vestiu a camisa do United e fez história desde as categorias de base até o time profissional. Durante a década de 90, quem mandava no campeonato inglês era exatamente o Manchester United. Naquela época, o City não era nem de perto o gigante que é hoje, e o Chelsea estava apenas começando a ser o time rico que conhecemos. Os únicos que ainda chegavam perto do United eram Arsenal e Liverpool, mas ainda assim podemos dizer que o time de Manchester foi muito superior a todos os seus adversários. Afinal, foram mais de 10 Premier Leagues conquistadas, além de vários outros campeonatos ganhos por aquele time. E não era para menos, afinal, o elenco era recheado de estrelas. No gol, havia o monstro Peter Schmeichel, que para muitos é o maior goleiro da história do campeonato inglês. Nas laterais, estavam os irmãos Gary e Phil Neville, que também eram titulares incontestáveis da seleção inglesa. No meio-campo tinha Scholes, Roy Keane e ninguém mais, ninguém menos que David Beckham. E para completar, no ataque tinha Solskjaer, que inclusive é atualmente o técnico do United, além do próprio Ryan Giggs, que jogou tanto no meio-campo como na ponta esquerda. Obviamente, durante os mais de 10 anos que o United viveu sua era de ouro, alguns craques entraram e saíram do clube, mas sempre mantendo a qualidade do elenco. E pode acreditar, esses caras aí conseguiriam competir frente a frente com os maiores times de hoje. Mas não é apenas de coisas boas que Giggs se lembra quando vê seu passado. Na verdade, algo que ele fez com seu próprio irmão ficou marcado na história como um dos maiores atos de traição em uma família. Vamos te explicar essa história. Ryan e seu irmão. O irmão de Ryan, Rhodri Giggs, também foi jogador de futebol durante um tempo, mas não teve nem de perto o mesmo sucesso que seu irmão. Apesar disso, os dois se davam muito bem. Não havia disputa ou inveja entre eles, e para falar a verdade, Rhodri sempre torceu pelo sucesso de Ryan e acompanhava a carreira dele bem de perto, comemorando junto todas as vitórias e o ajudando em todas as derrotas. À medida que foram ficando mais velhos, a amizade entre os dois continuava, porém, algo começou a mudar em Ryan, e Rhodri descobriu isso da pior forma. Ele conta que certo dia, chegou em casa depois do treino e sua esposa, que se chama Natasha, não estava lá. Ele até tentou ligar em seu telefone, mas parecia estar desligado. Embora tudo isso fosse muito estranho, ele resolveu ir dormir, afinal, talvez fosse apenas um mal-entendido. Talvez Natasha apenas tivesse saído para a casa de uma amiga ou de um parente, e o telefone descarregou. No dia seguinte, Rhodri acordou e não havia nem sinal de sua esposa. O que poderia ter acontecido? Será que ela estava bem? E o que Ryan Giggs tem a ver com tudo isso? Logo Rhodri descobriria. Mas antes de continuarmos, queria te lembrar de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, pois assim você sempre vai receber vídeos com histórias incríveis do mundo da bola. Uma visita inesperada. Naquela mesma manhã, a campainha da casa de Rhodri tocou e quando ele abriu a porta, teve uma surpresa. Não era Natasha, mas sim a mãe dela. Ela pediu para entrar e logo em seguida entregou uma carta e um pedaço de jornal recortado. E naquele jornal havia uma notícia que Rhodri nunca esperaria receber. Sua esposa havia o traído com seu próprio irmão. E não era apenas ali que a notícia estava estampada. Bastava ligar a TV para encontrar jornais falando a mesma coisa. Obviamente, ele não quis acreditar em nada daquilo. Afinal, nem sua esposa e nem seu irmão seriam capazes de fazer isso com ele, certo? Bom, só havia um modo de descobrir.
Rodri pegou seu telefone e ligou imediatamente para Ryan, perguntando sobre o que tinha acontecido. Seu irmão mais velho de início negou tudo, mas no fim, acabou admitindo. Rodri conta que ele ainda disse que aquilo não era nada demais. Dá pra acreditar? Obviamente, ele e Natasha se divorciaram, mas a coisa só piorou quando ele descobriu toda a história por trás dessa traição. A verdade por trás de tudo. Descobrir que foi traído deve ter sido terrível, mas quando Rodri soube de quando isso estava acontecendo, com certeza ele ficou arrasado. E quem explicou toda essa história foi a própria Natasha, e pior ainda, em rede nacional. Ela foi convidada para participar de um programa muito famoso em seu país, o Big Brother. E foi lá que ela comentou com outras participantes algumas particularidades dessa traição. Ela e Ryan começaram a sair às escondidas enquanto ainda estava namorando com Rodri. Inclusive, antes de seu casamento, ela ficou grávida dele, mas optou por não ficar com o bebê e fez um procedimento médico para impedir a gravidez. No dia de seu casamento, Ryan não foi à cerimônia, mesmo parte dela sendo feita na cidade onde o jogador morava. Rodri obviamente não entendeu naquela época porque seu irmão Ryan não queria ir ao casamento do seu próprio irmão mais novo, mas agora ele sabia que havia um motivo obscuro por trás de tudo isso. Natasha ainda disse que mesmo estando casada com Rodri e até tendo filhos com ele, ela continuava se encontrando às escondidas com Ryan. Durante esse tempo, o astro do United também era casado e tinha 2 filhas com sua esposa. Porém, depois que o caso foi a público, não teve mais jeito de esconder e eles tiveram que assumir a traição. Rodri conta que embora Natasha, no futuro, tenha lhe mostrado mensagens, ligações e até fotos que tinha trocado com seu irmão, o que mais lhe doeu foi não ter descoberto a traição diretamente por ela. Mas infelizmente, as traições ainda não tinham acabado para Rodri. Traído pela própria família. Diante de uma situação dessas, quem você acha que os pais de Rodri e Ryan apoiaram? Obviamente deve estar pensando que não só os pais, mas toda a família ficou do lado do irmão mais novo, certo? Na verdade não. Por mais incrível que pareça, a família Giggs parece ter apoiado Ryan. Quando foi convidado para participar de um podcast, Rodri revelou que nem sua mãe e nem seu irmão conversavam com ele há mais de 8 anos. Ele até disse que estaria disposto a resolver as diferenças com Ryan, para que pudessem tentar ser uma família novamente, mas pelo visto seu irmão não pensa da mesma forma. E você, conseguiria perdoar uma traição como essa? Dando a volta por cima. Pelo que tudo indica, os dois ainda estão sem se falar. Mais recentemente, Rodri participou de um comercial que para muitos significa que ele conseguiu dar a volta por cima. No vídeo, ele brinca com a traição de seu irmão com bastante ironia, e embora isso possa não parecer muita coisa, tem um significado gigantesco. Apesar de ser muito injustiçado, Rodri conseguiu seguir sua vida. Ele não deixou que essa traição, por maior que fosse, o impedisse de ser feliz e seguir em frente. O que não podemos dizer de seu irmão, que ainda não superou a história toda, já que evita ao máximo ter contato com ele. Será que a lenda do futebol ficou com a consciência tão pesada que não tem coragem nem para falar com seu próprio irmão? Ou simplesmente ele é orgulhoso demais para isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Pois é, torcedor, nem tudo na vida dos craques são apenas flores. E falando nisso, existe um motivo muito triste por trás desse jogador sempre fazer essa pose nas fotos de seu time. Ficou curioso? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer essa história emocionante. A gente se encontra lá.